Este ano a derrapagem é enorme. Aconteceu precisamente quando não podia acontecer, portanto, depois de um orçamento que entrou em vigor muito tarde, em maio, de um PEC 2, também nessa altura, quando já tínhamos os mercados todos a olhar-nos com grande intensidade. Agora, também não existe um problema enorme e é preciso alertar para isto, para tirar este medo de cima das pessoas que possa existir. Não existe um problema grande na banca portuguesa, tal como existe, por exemplo, na banca irlandesa. É apenas um começo e vai ser aplicado, seja por esta classe política ou por outra. O pacote tem de ser negociado e tem de ser negociado pelas principais forças políticas portuguesas. PS, PSD e CDS. Custe o que custar, o que está em causa é o país. Se a situação continua a agravar-se, se não há este empréstimo, então os ratings dos próprios bancos vão continuar a descer. Bem-vindos ao Jornal da Noite. A Troika não tem dúvidas. Portugal deveria ter pedido ajuda mais cedo e as medidas que foram avançadas pelo Governo eram claramente insuficientes. Numa entrevista à SIC, Paul Thompson diz que a crise financeira trouxe à superfície os problemas profundos do país. Em 3 semanas, estes 3 homens fizeram o diagnóstico e apontaram um caminho ao país. Agora, Portugal tem que fazer o mais difícil, que é percorrer esse caminho. We said it's fully specified, it has to be implemented, then we are convinced no more austerity measures, as you say, would be necessary. Não, mas eu vou a outro ponto. O país não gera recursos suficientes para ter um sistema de saúde que tem, um sistema de apoios sociais que tem, não gera recursos suficientes. O equivalente a 50% do subsídio de Natal, este ano vai ser retirado? Este ano porque o Estado precisa de dinheiro, porque o desacerto das contas é bem maior do que se pensava. Chegou o momento da verdade. E enquanto não conseguirmos parar essa crise orçamental, não vamos conseguir, vamos ter de continuar a aumentar impostos e cortar despesa. E a outra parte então torna-se mais importante. Como começar a dispensar pessoas? Seja este governo, seja outro, tinha que ser feito. Foi feito à força por imposição externa. Está a ser feito. Vai doer muito. Vai. José Gomes Ferreira, voltemos aqui à conversa, a esta análise. Não temos escolha e são estas medidas que vão salvar o país? Clara, 4 meses de governo é que desequilibraram o país? Ou foram 6 anos de mentira? Se nós vamos ter menos dinheiro e vamos consumir menos, isto vai tudo por água abaixo, ou não? Falando de uma forma muito simples e direta... E vai sempre agravando, e vai sempre agravando. E esta ideia de que o doente morre da cura... Onde é que está, afinal, a tal luz, ao fundo do túnel? Sobre isso, em relação ao crescimento económico, será negativo e vamos cair em termos de evolução económica. A recessão vai ser muito maior que o previsto. Eu acho que há alguma esperança, e ela vem da Europa. Qual é o vislumbre da esperança? É que no final de 2013, aquela célebre balança de bens e serviços estará equilibrada. Tudo o que nós comprarmos ao exterior... Final de 2013. Portanto, no final do programa de estabilidade... Vamos ser felizes em 2014? Não! Ah, pronto. Não, que ainda há mais más notícias. E tem a ver sobretudo com o crescimento, com uma recessão ainda pior, sendo ela já muito má, a que está prevista. E, portanto, como o andamento da atividade económica, já estamos a perceber, vai ser ainda pior do que o previsto, vai faltar. E, por isso, as medidas de austeridade vão ser alargadas. A 4 minutos, vamos falar dos subsídios. Ups. Não há. Ups! Pois, daqui a 4 minutos. E é honesto dizer que este corte é só para o ano, que é temporário? Não será, certamente. Se não for este corte ou este tipo de cortes, serão outros. Portanto, a austeridade veio para ficar durante bastante tempo. Pois isto é uma das coisas que a gente não consegue fazer. Agora, como é que eu tenho que fazer? Isto já não suporto mais. Estas despesas e cortar mais. De todos os mails que as pessoas me enviaram dizer que já não conseguem cortar e que eu pedi, olha, mande-me a sua relação de despesas dos últimos 6 meses. Vocês ainda conseguiram cortar? Conseguimos cortar. Tenho todas as minhas economias em certificado de aforro. Faço bem? Perguntar-me-ás porquê? Porque existe o risco de estar a ir à falência? Sim. Estará o meu subsídio de desemprego ameaçado? Eu acho que a imigração não é nenhum bicho-papão, pelo contrário, nós somos um país de imigrantes desde 1415, que eu saiba, não é? Podem não passar com distinção absoluta e total, mas nem a Troika, nem os economistas experientes que são os do FMI e da Comissão Europeia esperariam que Portugal conseguisse garantir todos aqueles objetivos, nomeadamente no que diz respeito às reformas estruturais. Claro, é o maior erro político que o Governo já cometeu desde que iniciou funções. E digo com toda a clareza, vai dar guerra e eu não percebo. É notável que esta medida de desvalorização fiscal que serve para conservar emprego e combater o aumento do desemprego tenha sido suficiente para, nas nossas previsões partilhadas com o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, compensar
o efeito destes ventos desfavoráveis tão fortes. Mas como compensar se aumenta o desemprego e cai o PIB? Como compensa? Não compensa, literalmente, está lá escrito nas suas projeções. Não, de maneira nenhuma. Mas choradeira tu vais ter sempre, pelas empresas. Até estou chocado com os patrões deste caso, porque repara, tu tens um drama em Portugal. Tu viveste 15 anos à custa do consumo e vê o que é que aconteceu. Batemos na parede. Estamos falidos. Como é que explicas a unanimidade em torno das críticas às medidas anunciadas pelo Governo? Carla, a economia não é uma ciência exata. Mas eu tenho alternativa. Olha, em vez de fazer aquilo, era melhor cortar 100 mil postos de trabalho à administração pública. É a alternativa àquilo. Ou seja... É a única alternativa? Não é a única, mas é a mais importante neste momento. Mas se as pessoas têm menos dinheiro para comprar, as empresas vendem produtos, se não os venderem têm de fechar. Carla, mas há empresas que vão ter que fechar. Ficou claro que o Governo não recua nas medidas de austeridade, sobretudo no corte da taxa social única. Isto é realista, tendo em conta a revolta que vai no país? A conclusão principal da entrevista é não recua. E eu uso a imagem, ele não recua. Vai ficar parado numa autoestrada e o país vai ultrapassá-lo pela esquerda e pela direita. E ele vai, de repente, perceber que já não é Primeiro-Ministro um dia destes, porque vai ser ultrapassado pelos próprios deputados do PSD e do CDS. Porque acho que este futuro, como estão as coisas neste momento, não existe. As pessoas cada vez fazem mais sacrifícios, cada vez sofrem mais na pele as agruras destas políticas. E eu tenho uma filha para criar, não sei qual vai ser o futuro da amanhã. Qual é a solução genial que é apresentada para o próximo ano? É um brutal aumento de impostos sobre a generalidade dos contribuintes e, em particular, da classe média. Agora vem aí esta chamada refundação do Estado Social que nos parece a todos estar em marcha e não há volta a dar. Agora diz que é preciso cortar. É preciso, e já estava na última revisão do memorando da Troika, está aqui escrito claramente, toda a gente devia ler isto, está no Banco de Portugal e está traduzido. Temos urgentemente de pôr cobro a esta espiral recessiva, em que a redução drástica da procura leva ao encerramento de empresas e ao agravamento do desemprego. Os impostos acabam por se traduzir em menos despesa, e menos despesa dá mais desemprego, e mais desemprego dá menos receita, e depois assim sucessivamente. Sim, mas digamos que há um certo princípio de lapalice nisso. A questão é que não o disse há 3 ou 4 anos, quando podia ter impedido o caminho que levou à necessidade da austeridade, digo eu. Temos austeridade por muitos anos e isso condena as próprias expectativas ou esperanças de crescimento económico, cujas novas estimativas são sempre de um crescimento relativamente curto, relativamente baixo, mesmo para os próximos anos. A verdade é que a execução do programa tem permitido que os investidores retomem a confiança na economia portuguesa. Os investidores retomem a confiança na economia portuguesa. Comediante. Agora, chegou o momento em que o Governo tem que reconhecer que não pode continuar a resolver o problema do déficit, isto é, a fazer austeridade com aumentos de impostos, já não é eficiente. 10 milhões de portugueses são dispostos a cortar despesa. O Governo anunciou que quer cortar. Mas aonde, João? Aonde? Quem é que quer despedir 50 mil pessoas no Estado em Portugal? Diz-me lá. Quem é que quer cortar pensões? Quem é que quer cortar outras prestações sociais, que são aquilo que tem mais peso na despesa? Ninguém quer cortar despesa. Então, se não queres cortar despesa, tens de ter impostos elevados. No contexto do programa da Troika, a pobreza aumentou. O Clube da União Monetária, de facto, é uma ditadura. É, de facto, uma ditadura. Só lá está quem pode, não está quem quer. A Grécia quer estar. Nós também queremos estar, e eu espero que continuemos no euro. Mas nós precisamos ter condições para estar neste clube. Se não temos condições para estar nesse clube, eu acho que o melhor era mesmo sair. E, portanto... How did Portugal convince its people that it was a good thing to go through austerity? I mean, this cannot be easy to get voted through. Well, it wasn't easy, but first we have always had political stability, unlike Greece, and a strong government. And besides, we have had some protests, but we never had any sort of violence on the streets. We were always very
tolerant to the austerity. I mean, I think that the Portuguese people just needed to understand that the austerity was going to pay and that it was worthwhile to pay more taxes and to get the salaries cut and pensions cut, because it was for a purpose, and the purpose was to get rid of the austerity program.